Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos começar aqui a nossa reunião de oração. A primeira, vamos fazer um teste aqui. Se for tudo der certo, a gente vai continuar fazendo toda terça-feira. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça. Vamos pedir a Deus para que fale aos nossos corações, que ouça as nossas orações nessa noite. Vamos fazer isso, vamos fechar os olhos. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu quero, ó Deus, clamar, ó Deus, a Tua misericórdia. Quero primeiro, ó Deus, adorar o Teu santo nome, ó Deus. Quero, ó Deus, engrandecer a Ti, que és o nosso Senhor, que és o Senhor das nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade, ó Deus, através de nós, ó Deus, e em nós. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa, ó Deus, nos alcançar todos os dias. Em nome de Jesus, ó Deus, ouça, ó Deus, a nossa oração, os pedidos que vão ser colocados aqui nessa noite. No nome de Jesus, ó Deus, esteja com cada um neste momento. Aonde está, ó Deus, onde estamos, ó Deus, cada um nos nossos lares, sem poder sair, mas nada, ó Deus, pode impedir o clamor, nada pode impedir o desejo, ó Deus, de conversar com o Senhor. Tu que és o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus soberano, o Deus que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas, que pode todas as coisas. É nas Tuas mãos, ó Deus, que depositamos a nossa esperança, é nas Tuas mãos que depositamos a nossa confiança. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 55.
Salmos 55. Nós vamos estar abrindo neste momento. Convido você para fazer isso, para abrir a sua Bíblia no Salmos de número 55. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, torres de mortes me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso, e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da prócela. Versículo 9 diz assim: Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro compeiam a perversidade e a malícia. Meus irmãos, o versículo de 22 diz assim, 22 e 23, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Nós estamos vivendo, irmãos, dias muito difíceis. Estamos vivendo momentos dos quais nunca imaginamos passar. Já vimos isso muito em filmes, né? Em histórias. Mas a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que tudo isso já havia sido previsto por Deus. Como alguém disse, não me lembro quem, mas eu vi esses dias no Facebook, tudo isso só é surpresa para quem não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Mas como diz o salmista, são muitas as armações, são muitas as armadilhas, são muitos temores, são muitos perigos que nós estamos passando. E o salmista, ele vem aqui, Davi, ele vem clamando a Deus para que Deus dê ouvido à sua oração. E é o que nós, povo de Deus, família, filhos do Senhor, mesmo nos nossos lares, mesmo longe uns dos outros, mesmo não podendo estar ali na terça-feira, que seria, né? Semana passada começou, as reuniões voltaram a ser na terça-feira, mas infelizmente foi tudo parado novamente. Mas mesmo assim, nós temos algo que nem todas as pessoas têm. Nós temos o privilégio e o direito por meio de Cristo. Não que eu tenha esse direito pelos meus méritos, mas graças a Cristo Jesus, nós podemos nos achegar ao Senhor. E Davi, ele mostra isso aqui para nós quando ele chega diante de Deus e clama a Deus: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Estava vendo um vídeo agora, rapidamente, onde alguém aí postou que 4 horas hoje em Cafarnaum tudo estava fechado. Parou-se tudo em Cafarnaum.
E nós vimos isso muito pela televisão acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes cidades. E hoje nós estamos vivendo isso na pele. Temos irmãos, amigos que foram contaminados por esse vírus. Mas como diz a palavra de Deus, nós podemos nos achegar ao Senhor. Davi, ele diz no versículo de número 2, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Percebam que o salmista Davi, ele reconhece, em outras palavras, ele estava desesperado, ele estava com medo, ele estava ansioso, ele estava perturbado. É essa palavra que a palavra de Deus mostra para nós. Atende-me e responde, meu Deus. Irmãos, é o momento de clamarmos ao Senhor. É o momento de pedirmos a Deus pelas nossas vidas. É o momento de pedirmos a Deus pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, por nós mesmos. Para que isso não venha nos tirar do foco, não venha nos tirar daquele propósito que Deus separou para nós. Os dias são maus, mas o nosso Deus é o mesmo. As dificuldades estão aumentando, mas a Bíblia já falava isso. Nós, como povo de Deus, podemos e devemos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor, pois Ele vai ouvir as nossas orações por meio de Cristo Jesus. Nós não podemos estar no templo hoje, mas nós podemos, nesse momento, ouvindo a sua palavra aí no Salmo 55, versículos de 1 ao versículo 10, onde deixa bem claro para mim um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, que estava perturbado e perplexo com tudo que estava acontecendo na sua vida. Nós também podemos, não é pecado ficarmos perplexos, não é pecado ficarmos perturbados talvez, mas vejam só o que diz o versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor. Ao mesmo tempo que Davi mostra quem ele é, o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, ele também mostra para nós o remédio para isso tudo. Então, se você, assim como eu, assim como demais pessoas, porventura estiverem ansiosas e perplexas, com medo, quem já pensou fechar tudo, toque de recolher em nossa cidade? Pessoas sendo contaminadas. Eu quero dizer para você, como diz o texto, confie os seus cuidados ao Senhor. Confie a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele te susterá, ou seja, Ele sustentará você. É Ele quem sustentou, é Ele quem sustenta, é Ele quem vai continuar a nos sustentar. Eu sei que há uma preocupação quanto ao comércio, quanto ao dinheiro, quanto à questão política do país. Será que o Brasil vai aguentar esse arroxo todo? Qual vai ser as consequências de tudo isso? As consequências, meus queridos, serão trágicas se não confiarmos no Senhor. As consequências serão incalculáveis se não depositarmos a nossa confiança em Deus. E é isso, nessa reunião de oração, que eu quero fazer com você. Vai ser uma breve meditação, uma breve reunião de oração, mas eu gostaria que você fosse anotando aí os seus pedidos de oração, para que a gente estivesse intercedendo, para que a gente estivesse aqui nessa noite, nesse momento, e durante a semana orando por todos eles.
Eu assumo aqui um compromisso de orar todos os dias por esses pedidos. Não porque eu sou alguma coisa, não é nada disso. É porque eu creio que Deus, Ele pode e Ele vai fazer o melhor para nós. Não porque merecemos, mas porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é o dono de todas as coisas e, principal, Ele é o nosso Salvador, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu cuidador, Ele criou você para louvor e adoração, Ele estará conosco todos os dias, Ele está a par dessa pandemia, Ele está a par dos problemas que está acontecendo no mundo, Ele continua sendo Deus. Ele continuará sendo Deus. Ele continuará sendo todo-poderoso, porque o poder está nas mãos do Senhor. E nada pode nos abalar. Preocupar, sim. Derrubar, não. Porque o Senhor está conosco. Então esse texto é para mim e para você, versículo 22. Eu até postei no grupo da igreja hoje. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Eu tenho certeza que você já tem feito isso. Eu acredito que você já tem feito isso. Mas eu quero nessa noite ter a certeza ainda maior de que você que vai ver se alguém colocar algum pedido de oração aí, você vai estar orando por eles. Os pedidos que eu tenho em mão aqui são os pedidos da nossa irmã Gracinha, por essa situação que nós estamos vivendo em Cafarnaum. Essa situação onde de sexta-feira para cá já estamos com mais de 40 casos confirmados na nossa cidade. Pessoas que conhecemos, irmãos em Cristo Jesus, que foram contagiados por esse vírus, os quais nós vamos confiá-los nas mãos de Deus. Ou seja, nós vamos colocá-los diante do Senhor, e você aí na sua casa também vai fazer isso. Você aí na sua casa também vai colocar os seus irmãos diante de Deus. Vai pedir em nome de Jesus por essas vidas. Então eu queria que você lembrasse da nossa irmã Gracinha. Gracinha, ela colocou hoje de manhã pela família dela. Colocou hoje pela manhã para estarmos orando pela nossa cidade, estamos clamando a Deus pelo nosso país, pelo Brasil. Vamos estar orando pela saúde do Bala, nosso irmão em Cristo, nossa irmã Jeane, nosso irmão Jardel. Vamos colocar esses irmãos diante de Deus, para Deus estar guardando, para Deus estar protegendo. Eu quero pedir que os irmãos estejam orando pela família do nosso irmão presbítero Roberval, orar pelo ministério dele, pela família dele, pela nossa cidade, pela nossa igreja. Tem muitos idosos na nossa igreja, muitas crianças na nossa igreja. Vamos orar por todos eles, irmã Dalva, irmã Adília, irmã Estelita, irmão Macaúbas, irmã Bete, irmã Edna. Vamos orar por todos esses irmãos, irmã Nadir, irmão Djalma, irmã Gilma. Vamos colocar todas essas pessoas diante de Deus em oração. Vamos clamar a esses irmãos. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por missões, vamos orar pela nossa igreja. Eu gostaria que você agora, nesse momento, estivesse aí, fechando os seus olhos, curvando a sua cabeça. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e esteja conversando com Deus, crendo no que diz a palavra de Deus. Confie ao Senhor. Salmos de número 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar.
Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, ó Deus, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, ó Deus, pela nossa cidade. Clamar ao Senhor, Deus, por essa cidade, ó Deus, que há poucos dias não tinha tantos casos assim, ó Deus. Não sabemos direito o que o Senhor, ó Deus, quer nos ensinar. Mas em nome de Jesus que possamos crescer, ó Deus, em meio a essa tribulação que estamos enfrentando. Em nome de Jesus, ó Deus, assim como diz o salmista, ó Deus, ouça a nossa oração. Dá ouvidos, ó Deus, ao nosso clamor nessa noite pela nossa cidade. Em nome de Jesus. Esteja, ó Deus, com a família, ó Deus, a nossa irmã Gracinha. Esteja, ó Deus, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, ó Deus, livrando, ó Deus, dessas doenças, não só a nossa irmã, ó Deus, mas todas as famílias da nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu lembro aqui, ó Deus, da nossa irmã Beth, ó Deus, da nossa irmã Dalva, da nossa irmã, ó Deus, Adília, Estelita, Nadir. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar essas famílias, essas vidas do nosso irmão Macaúbas, todos eles diante do Senhor. E pedir, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, livrando, ó Deus, dessas doenças, ó Deus, livrando desses males, ó Deus, em nome de Jesus. Quero clamar também, ó Deus, pela vida do Jardel, ó Deus, do Bala, da Jeane, que o Senhor esteja, ó Deus, guardando essas pessoas, que o Senhor esteja curando, ó Deus, em nome de Jesus é o nosso pedido, que o Senhor esteja curando, ó Deus, os nossos irmãos dessa enfermidade. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ainda, ó Deus, por todas as crianças, ó Deus, da nossa igreja, que o Senhor esteja guardando cada uma delas. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a família, ó Deus, do nosso irmão Roberval. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, Senhor. E esteja nos guardando, nos protegendo, ó Deus, em nome de Jesus. Quero ainda, ó Deus, lembrar aqui, ó Deus, que o Senhor esteja ainda, ó Deus, consolando com o teu Santo Espírito a família do Betinho, ó Deus, a família da nossa irmã Nice, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Deus, dando o consolo do Espírito Santo, trazendo, ó Deus, a paz que só o Senhor pode nos dar. Esteja, ó Deus, com cada irmão da nossa igreja, com cada pessoa, ó Deus, que frequenta a nossa igreja, que o Senhor esteja neste momento, ó Deus, abençoando, guardando, protegendo, ó Deus, alimentando espiritualmente, ó Deus, fortalecendo espiritualmente, que cada um, ó Deus, possa te buscar, ó Deus, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, que cada um, ó Deus, possa, em nome de Jesus, ó Deus, não, ó Deus, se enfraquecer, mas sim crescer na fé. Olhar para tudo isso, ó Deus, e ver o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor, eu agradeço na certeza, ó Deus, absoluta, de que o Senhor tem ouvido e está ouvindo as nossas orações. Que o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Que o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, usado as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor tem, ó Deus, feito em nós a tua vontade. Por isso, mais uma vez, ó Deus, ouça a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, esteja com cada um desses irmãos que estão aí, ó Deus, online nesse momento. Aqueles que passaram, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite abençoada, que você continue descansando em Deus, confiando no Senhor. Não perca a oportunidade nesses dias de ler a Bíblia, de orar, de conversar com Deus, pois quando tudo isso acabar, todos nós vamos voltar, vamos encher, vamos lotar a nossa igreja novamente. Amém? Esteja consciente de uma coisa: o Senhor está conosco. Não esqueça disso. Confie ao Senhor a sua vida. Deposita no Senhor a sua esperança.
Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Dorme com Deus. Boa noite. Que Deus te guarde.